Hoje é terça-feira, dia da nossa coluna de Direito com o professor Paulo Vitor Souto. Você sabe o que é um cargo de confiança? Sabe quais os direitos e deveres de quem assume um posto de gerência? É sobre isso que a gente conversa hoje. Mas quem vai comandar esse bate-papo é o nosso repórter João Tiago, que volta a falar com a gente ao vivo. É contigo, João. Olha, Simon, a gente está de volta e agora para falar sobre trabalho, para falar sobre emprego, para falar sobre direitos envolvendo essa área trabalhista, especialmente hoje, um assunto que é muito interessante. A gente vai falar sobre cargos de confiança. Exatamente o que são esses cargos de confiança? Quem está aqui junto comigo para falar sobre isso é o Dr. Paulo Vitor Souto, advogado, professor, que é o nosso colunista aqui para falar sobre esses assuntos ligados a direito do trabalho. Paulo, muito boa noite, obrigado por conversar com a gente. Antes de mais nada, esclarecer para as pessoas o que é esse cargo de confiança, para a gente ter isso bem claro para todo mundo. Boa noite, João, boa noite, Simon, boa noite, telespectador. De fato, o cargo de confiança ele é popularmente conhecido como gerentes. São aquelas pessoas que têm um poder de mando e gestão numa empresa, são aquelas pessoas que estão caracterizadas por uma autonomia de horário e que, eventualmente, elas têm uma gratificação de função para exercer essas funções. Essas pessoas que têm cargo de confiança, João, são as pessoas que são denominadas o braço do empregador de dentro da empresa. Empresas de médio, até de pequeno porte, de grande porte, sempre tem pessoas que exercem de cargo de confiança porque vão elastecer a atuação do próprio empregador. Tem muita gente atuando dentro das empresas que não sabe que é um gerente. Não tem noção que tem esse papel, que ocupa esse papel e que exerce essa função. Quais são as características, o que caracteriza esse gerente? Que a gente pode dizer legalmente, ele passa a ser um gerente a partir do momento que ele executa essas funções. São três funções características, três características básicas, na verdade. A primeira delas é a função, o poder de mando e gestão. Isso significa que ele tem autonomia de eventualmente punir um subordinado, eventualmente de contratar, de demitir, de gerar a escala daquela empresa. São poderes de gestão e operação da própria empresa. É a primeira característica. A segunda delas é a autonomia de horário. A autonomia de horário não significa que ele pode trabalhar de maneira exorbitante sem que haja controle. Não é isso. Ele pode ter autonomia de horário de trabalhar um pouco mais um dia e um pouco menos no outro, sem que haja controle de jornada efetiva. E, por fim, ele tem que ter uma gratificação de função que represente pelo menos 40% a mais do que os seus subordinados. E isso, de preferência, que seja consignado no contra-cheque com uma rubrica de gratificação. E não embutido no salário, porque termina gerando um prejuízo para o empregador, caso o empregado saia da função. Tem muita gente que acaba contratando as pessoas para que exerçam uma função de gerente, mas acabam não respeitando essas três características, né? De fato, João, uma das situações muito corriqueiras que a gente vê no direito do trabalho são as empresas efetuando a contratação de pessoas, dando título pomposo de cargo de confiança e de gerência, mas não dando autorização para que essas pessoas eventualmente venham a atuar com poder de mando e gestão, não dando a elas o poder, eventualmente, de ter uma autonomia de horário e exigindo um controle de jornada. Quando isso acontece, na verdade, é mais um artifício do empregador para se exonerar do pagamento das horas eventualmente extraordinárias que são trabalhadas. Se isso ficar comprovado, a simples denominação de gerência não vai exonerar o empregador de eventual pagamento de horas extras caso elas sejam laboradas. Então essa é a consequência de você contratar, entre aspas, um gerente, mas não cumprir com essas exigências. De fato, a principal situação é: contrata-se como gerente, eventualmente determina que ele trabalhe mais do que a jornada legalmente estabelecida e, com isso, fazer com que haja supressão do pagamento de horas extras. Mas se constatar que aquela pessoa não atua com cargo de gerência, com a função de confiança e com a autonomia de poder de mando e gestão, neste caso, em caso de judicialização, é muito provável que esse gerente, esse denominado gerente, venha a ter reconhecido efetivamente as horas extras, porque de fato assim eram elaboradas e ele não tinha a função de gerência efetiva. Então, a gente sabe que esses são os benefícios para o trabalhador. Mas para a empresa, quais são os benefícios de você ter um empregado que você considera ele como alguém de confiança a ponto de ser chamado de gerente?
A função de gerência, como a gente disse logo nessa entrevista, é que ela é um braço operacional do empregador. Eventualmente, se a empresa tem uma demanda onde o dono não consegue se fazer presente, é preciso que ele designe alguém com poder de mando e gestão para atuar no âmbito da empresa. E muitas vezes essa pessoa, ela pode trabalhar mais do que uma jornada. É necessário que ela trabalhe mais do que uma jornada de 8 horas durante um dia. E isso faz com que a empresa se exonere do pagamento de horas extras. Não significa, repito, que pode se exigir jornadas extenuantes, mas eventualmente, num dia que se passe da jornada de trabalho, não vai haver pagamento de jornada. Do mesmo modo, num dia subsequente, caso o gerente queira chegar mais cedo, sair mais cedo, na verdade, ou chegar mais tarde, ele também pode fazer. Então, há vantagem para ambos os lados, se de fato isso for estabelecido. O que é muito importante esclarecer, João, que no caso numa função de gerência, a gratificação de função deve existir. E que, de preferência, você intitula essa gratificação como uma rubrica própria e não a embuta no próprio salário. Que em caso de saída da gerência, em caso de retirada da função, a gratificação pode ser retirada. Isso aí sem ônus para futuro para o empregador, porque se a pessoa tem isso embutido no salário, depois ela pode acabar reclamando isso também. De fato, quando você tem um salário mais elevado, quando você tem uma função que é retirada, você não pode ter a redução do seu salário, em virtude do princípio da irredutibilidade salarial. Entretanto, a gratificação de função, que é um plus no seu salário, em virtude de uma função que pode ser ou não temporária, a partir do momento que a função deixa de ser exercida, ela pode ser retirada. E não há qualquer penalização do empregador nesse caso. No que a gente pode dizer que consiste exatamente esse poder de mando e gestão que você está especificando para a gente? João, esse poder de mando e gestão é talvez a principal característica do cargo de confiança. Isso pode ser exemplificado de várias formas, como a situação de você, de fato, demitir, contratar, aplicar sanções disciplinares como advertência, suspensão, até mesmo a justa causa, o escalonamento dos empregados dentro do ambiente de trabalho, a própria concessão de folgas e a escala de folgas. Tudo isso são exemplos do poder de mando e gestão. Caso a pessoa, de fato, seja intitulada como gerente e, de fato, não tenha essas funções, esse poder de mando e gestão, a titulação, a denominação de gerência ou de cargo de confiança é uma mera ficção, o que de fato vai gerar prejuízo para o próprio trabalhador. E é importante também a gente ter sempre em mente, enquanto empregador, a escolha por essa pessoa tem que ser uma escolha muito consciente, de que ela vai ter um papel muito importante dentro da empresa, dentro da própria logística e estratégia da empresa para crescimento, né? Não se pode escolher qualquer um. De fato, como o próprio nome diz, desse tipo de função, é um cargo de confiança. Então, invariavelmente, tem que ser uma pessoa que tem essa confiança, até porque tudo que o gerente, tudo que a pessoa que exerce um cargo de confiança fizer, vai vincular o empregador. Então, se eventualmente ele estabelece uma punição, se eventualmente ele estabelece uma escala, por mais que não seja um empregador e ele não concorde com isso, ele deu o poder de mando e gestão para o gerente fazê-lo. E se o fizer, o empregador estará vinculado às decisões operacionais do gerente, se assim for autorizado. Paulo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, a gente teve esclarecido o que é esse cargo aí de confiança. Afinal de contas, é necessário escolher realmente com consciência quem é que vai ocupar esse cargo dentro das empresas. Simon, eu volto com você. Tá certo, João. Muito obrigado. Boa noite para você e bom descanso.